Fala aí, galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao Ilha do Chelsea. Meu nome é Thiago Pimentel e estamos aqui para mais um Diário Azul. Peço perdão pelo sumiço nos últimos 2 dias. Motoca. Estamos na Ilha do Governador, estamos na Ilha do Chelsea. Então, tem motoca 7h44 da noite, passando alucinada no Moneró. Cara, eu até esqueci o que eu tava falando. Ah, tá. O meu sumiço nos últimos 2 dias. TCC, gente. TCC tem que entregar hoje. Vou entregar bonitinho. Tá pronto. Vou só dar uma última lida antes de enviar. E muita fé. Então, mas isso tem sido algo que tomou muito a minha atenção durante essa semana. Então, desculpa, acabei não conseguindo gravar vídeo ontem. Salvo engano, eu gravei o vídeo do palestra, acho que era quarta ou terça, talvez, não sei. Acho que foi quarta. Mas, enfim, de todo modo, estamos aqui na sexta-feira para gravar atualizações sobre o Chelsea. Vamos falar primeiro da nossa zaga. Acho que o grosso do vídeo, o grosso das notícias dos últimos dias envolvem a zaga do Chelsea. Na verdade, eu vou fazer... Gente, eu vou fazer o inverso. Aqui eu tô entregando meu TCC de jornalismo, mas eu vou contra o primeiro mandamento do jornalismo, que é a pirâmide invertida, né? Que é o lead do mais importante ao menos importante. Eu vou deixar o mais importante pro final. Aí vocês que lutem. Porque é meio insignificante, assim, eu deixar pro final. Então... o que eu quero falar, então vamos falar logo aqui, notinha de rodapé, que no caso não é notinha de rodapé, né? É notinha lá em cima, lá no cabeçalho. Vamos lá, Delap continua na mesma, temos interesse do Everton e do Newcastle, né? Eu já tinha vindo aqui para falar sobre o interesse do Everton, agora também tem o interesse do Newcastle, que, sendo muito sincero, é uma das surpresas mais agradáveis do ano. Na vida. Tipo, qualquer coisa assim no ano. Ter 2 times de futebol profissionais, ambos, interessados na contratação do Delap, cara, é revolucionário. É genuinamente chocante, assim. Eu acho que precisa de um estudo sociológico para entender o que é que passa por trás disso. O que é que passa nos bastidores do Everton, nos bastidores do Newcastle, para ambos os clubes olharem para o Liam Delap e falar: é uma opção. É uma opção. Brincadeiras à parte, eu não vou ficar esculachando totalmente o Delap, porque eu já falei aqui que é um jogador cuja ideia, cujo conceito de Liam Delap eu não acho de todo mal. Eu gosto desse centroavante mais trombador, eu gosto desse centroavante mais físico, e, num geral, ao longo dos últimos 25 anos de Chelsea, é esse perfil de centroavante que dá certo aqui, né? São centroavantes com muita presença física. Drogba, Diego Costa, Giroud, né? A gente viu centroavantes técnicos, como, por exemplo, um Fernando Torres da vida, darem errado. Shevchenko, né? Enfim. Mas, claro, esses centroavantes físicos também tinham muita técnica, coisa que o Delap tem, eu acho que nem 1/10 disso. Eu acho que é até pecado falar isso. Mas, enfim, é isso. Uma atualização breve sobre o Delap. Agora, vamos falar disso aqui. O que é isso? O Chelsea, né? Beleza. Camisa do Chelsea aqui, 11-12, né? 11-12? 11-12. Aí, o escudo. Por quê? O Chelsea mudou o escudo. Pelo menos, né, nas redes sociais, o Chelsea atualizou a foto de perfil deles com um escudo novo, numa estética que, assim, é uma coisa bem minimalista, uma coisa bem, assim, são contornos mais finos, né, tem umas linhas vermelhas agora, tipo, cara, uma coisa muito trivial. Mas é o nosso escudo, então acho que é importante a gente pelo menos citar isso aqui.
Francamente, eu não perco noite de sono com isso. Vocês sabem muito bem o meu desgosto com o tratamento da marca Chelsea e essa tentativa desgostosa de transformar o Chelsea nesse CFCLDN e você fazer essa americanização do Chelsea num nível gritante. Mas, cara, essa mudança, eu acho que ela vai nessa direção, mas analisando a mudança por si só, a mudança é bem mínima, né? Só que, de novo, é uma mudança que anda na mesma direção do que a gente fala aqui sobre a marca CFCLDN e tudo mais, e a americanização do Chelsea, que é uma coisa que eu abomino, é uma coisa que eu detesto, entendeu? São coisas como essa que fazem o Carlinhos Maia fazer collab com o Chelsea. E isso é algo que eu nunca vou compactuar enquanto torcedor desse clube. Nunca. Mas, enfim. Agora vamos falar de coisa séria. Vamos falar da defesa do Chelsea. Temos aqui algumas notícias nos últimos dias envolvendo o Chelsea e o como. Mas antes de falar do como, vamos falar primeiro do Crystal Palace, porque aparentemente o Chelsea quer o Lacroix. A gente já debateu esse nome aqui outras vezes no término da temporada. Ele e o Van Heck tinham sido citados, né, como possíveis nomes para a defesa do Chelsea. O Van Heck foi para o Tottenham, o Lacroix ainda está no Crystal Palace, mas reportagens da França, do L'Equipe, indicam que o Chelsea vai atrás do Lacroix com uma oferta de 47 milhões de libras, 55 milhões de euros, que é um preço que eu estou muito de acordo. Né? Eu particularmente não sei, eu particularmente duvido que o Crystal Palace vá aceitar uma oferta baixa, né, pelo jogador, baixa considerando o mercado que a gente está hoje, né? Mas, assim, eu acho um preço justo pelo jogador que o Lacroix é. Mas eu duvido que o Crystal Palace vá aceitar uma oferta dessa. Tomara, tomara. Né? No passado, aí eu vou entrar num campo aqui da gente fazer um exercício de reflexão. Quando a gente debateu a possibilidade do Lacroix e do Van Heck, mas dane-se o Van Heck agora, né? Tá no Tottenham. Eu falei que o Lacroix não me empolga. E, sendo sincero, não me empolga. Eu respeito, eu acho ele um bom zagueiro. Eu acho que ele tá talvez ele esteja precisando sim de uma transferência. Eu acho que ele está excedendo o nível, excedendo o teto do Crystal Palace. Né? São 3 títulos pelo Crystal Palace e é um cara que já está em evidência há um bom tempo, já desde os tempos do Wolfsburg, mas é aquilo. É o que eu falei e eu mantenho minha opinião. Vocês, muitos aqui, vão conhecer o Lacroix mais pelos memes do FIFA 22, salvo engano, do que necessariamente pelo jogador que ele é hoje no Crystal Palace, campeão da Conference League, campeão da FA Cup, campeão do prato e jogador da França na Copa do Mundo. E aí, né, por isso que eu ainda tenho um relativo grau de ceticismo e eu tenho muita dificuldade, num geral, não é só com Lacroix, falei a mesma coisa com Palestra e vou falar para basicamente qualquer jogador que o Chelsea for contratar. Eu tenho uma dificuldade de me empolgar com contratações e cair nesse ópio, cair nesse hit de dopamina. Cara, a gente viu isso por 3, 4 anos aqui, entendeu? Caramba, o Chelsea vai lá e contrata todo mundo, contrata o Sterling, contrata o Fofaná, contrata o Aubameyang, contrata não sei quem, estava interessado no Rafinha, interessado no Dembélé, no Koundé, e aí depois, né, no ano seguinte, Mudryk, Andrei, Gusto, Badiashile, Madueke, aí depois Caicedo, Lavia, chegou em Cucu também, Palmer. Pô, cara, o hit de dopamina, meu cérebro já fritou.
Meu cérebro já fritou, eu já não sabe, eu não vou entrar nesse campo, sinceramente, deixa quieto. Mas assim, cara, eu não consigo cair na onda do hit de dopamina de contratações que muita gente cai. Que muita gente fica, o Chelsea vai contratar o fulano, hein? O Chelsea precisa contratar tal jogador, tal posição, não sei o quê. Cara, sinceramente, eu só quero ver o meu time ser campeão. É só isso que eu quero. Só isso que eu quero, de verdade. Entendeu? Mas, enfim, para fechar sobre o Lacroix, repito, bom jogador, bom zagueiro, tá fazendo boas temporadas no Crystal Palace e, importante, muito importante, está vencendo 3 títulos, que pro Crystal Palace é coisa pra cacete. Literalmente ele ganhou todos os títulos da história do Crystal Palace, então isso é algo muito maneiro. Mas ele é o cara que move a agulha. Eu acho ele muito mais zagueiro, ou melhor, eu acho ele mais pronto do que o Cole, que é o nosso melhor zagueiro. Mas ele é o cara que vai mover agulhas na defesa do Chelsea. Ele é um cara que vai ter um impacto na defesa do Chelsea. Como, por exemplo, o Van Dijk teve no Liverpool quando ele chega. É um cara que vai ter um impacto que um Thiago Silva da vida teve quando ele chegou no Chelsea em 2021, 2020, 2021. É isso que a gente tem que entender. E eu não sei se o Lacroix é esse cara ainda. Claro, o Van Dijk também veio do Southampton, né, e tudo mais. Então, foi uma relativa aposta, apesar do valor exorbitante que o Liverpool pagou à época. Mas, mesmo assim, né, o Van Dijk já estava ali, ó, há um bom tempo na Premier League, no Southampton, mas, enfim. Também não vou ficar comparando o Lacroix com o Van Dijk, né? Pelo amor de Deus, a que nível a gente chegou. Agora vamos falar do Como, porque o Chelsea quer comprar um jogador do Como e quer vender um jogador pro Como. Estamos falando de quem? Estamos falando do Chalobah e estamos falando do Jacobo Ramon. Desculpa se eu falei o nome dele errado. Jacobo, desculpa. Faltei minha aula de espanhol. Eu acho, aí é a minha opinião. São negociações que ainda estão em estágios prematuros, né? Prematuras. Tanto para o Chalobah ir para o Como, tanto para o Ramon, vou falar Ramon, não vou falar Jacob, vou falar Ramon só. Tanto para o Ramon vir para o Chelsea. São negociações que ainda estão em estágios prematuros. Beleza? Beleza. Mas eu acho que o Chalobah vai ser vendido. Eu acho que o Chelsea vai fazer uma força para o Chalobah ser vendido. E assim, o Chelsea está dando graças a Deus que o Chalobah foi para a Copa do Mundo, filho. Tá dando voltas e voltas de alegria no quarto, todo mundo ali falando, graças a Deus que o Chalobah foi para a Copa do Mundo, porque é mais exposição, é mais minutagem e é mais valor de mercado acrescentado ao passe do Chalobah. Então, assim, é de suma prioridade que o Chelsea venda o Chalobah. Suma. E eu acho que vai acontecer. E eu acho que vai ser pro Como. Você tem interesse ali da Inter de Milão, mas, sinceramente, não sei. Eu acho que a bola tá pintando muito pro lado do Como, ainda mais que a gente está interessado no zagueiro deles, que é um zagueiro que, vamos lá. Eu já me expus aqui como um cara que não vê futebol italiano falando sobre o Palestra. E se mantém. Desculpa, eu acompanho os resultados do Como. Eu vou ser bem sincero aqui. Eu não vou fingir que, nossa, não. Eu não vejo, desculpa, gente. Desculpa, como eu falei. Eu tô num semestre que eu tô entregando TCC, que eu trabalho, que, namoro, eu tenho uma vida. Tipo assim, às vezes eu mal vejo o jogo do Chelsea, às vezes eu mal vejo o jogo do Fluminense, porque eu estou trabalhando, porque eu estou fazendo outra coisa na minha vida. Quem dirá ver jogo do Como? Com todo respeito ao Como.
Então, mas eu acompanho ali os resultados, eu vejo, como ganhou, hein? Como perdeu. Pô, o Fábregas, maneiro, legal o que o Fábregas está fazendo lá. Mas, dito isso, com isso apresentado, eu, tal qual palestra, não sou capaz de articular a minha opinião sobre a qualidade do jogador Jacobo Ramon. Não sou. Não sou, desculpa. Desculpa. Então eu falei, gente, eu preciso da opinião aqui dos gurus de campeonato italiano para me dizer se o cara é bom ou não. Entendeu? Eu posso até me dedicar, né, agora sem faculdade, né? Agora não, terça-feira, a partir de terça-feira eu tô sem faculdade, que eu tenho que apresentar um último trabalho. E aí, semestre que vem, né, enfim, nessa virada aí, pós-Copa do Mundo também acalmando a minha vida no trabalho, eu posso me debruçar nas minhas pesquisas sobre os jogadores do Cagliari, jogadores do Como, jogadores do Bolonha, até, da Venezia, né, tá bom? Mas, enfim, é isso. Agora, independente da qualidade do Ramon, independente, eu acho que é interessante a gente avaliar a contratação dele, porque é claramente uma contratação do Xabi Alonso, né? A gente está falando de um cara que jogou com o Xabi Alonso nas categorias de base do Real Madrid entre 2018 e 2019 e aparenta, né, o que as reportagens indicam, que o Xabi Alonso quer ele. Então seria maneiro. É um sinal de boa fé. Tal qual palestra, eu interpreto isso como um bom sinal. Agora, é aquilo. Vamos lá, eu trouxe o lado bom, eu trouxe o lado positivo. Vamos trazer o contraponto? Vamos trazer o lado questionável? Não vou taxar como negativo logo de cara para não ofender os corações sensíveis do meu público. Mas vamos lá. O palestra, bom jogador, não sei o quê. Tá. O Ramon, bom jogador, não sei o quê. Legal. Tá, o Xabi Alonso quer eles, é do perfil de jogador do Xabi Alonso, beleza, tá bom. Mas independente disso, por mais positivo que isso seja, e é positivo, cara, o Palestra e um Ramon da vida são dois jogadores que ainda estão perfeitamente alinhados com o modelo de negócios do Chelsea. São jogadores de 21 anos, com pouca exposição, com pouca rodagem, contratados num preço relativamente baixo para o valor, para a cotação do mercado atual, e que vão receber um salário que está alinhado com o modelo. Modelo esse que a gente está vendo há 4 anos e não funciona. Ou você vai falar para mim que funciona? Então, beleza. Legal que o Xabi Alonso vai ter uma contratação no Marco Palestra que aparenta estar alinhada com a filosofia do cara. Legal se o Chelsea for e de fato contratar o Ramon, que é um cara que o Xabi Alonso conhece e que ele tem ali uma visão para ele. Maneiro. Agora, ainda são jogadores crus, ainda são jogadores que você tem que questionar se eles vão de fato mover a agulha. Eu preciso bater muito nessa tecla, gente, porque o Chelsea não precisa de aposta mais. O Chelsea não tem o luxo mais de errar. A gente, em 4 anos, não jogou competição europeia em 2 deles. A gente, sob o comando da Clear Lake Capital, só se classificou para a Liga dos Campeões uma vez. A gente não tem margem para erro. Futebol é cíclico, futebol é dinâmico, tudo muda muito rápido, entendeu? Por mais que o Chelsea seja uma marca grande, por mais que o Chelsea seja uma marca que ainda tem uma marca muito forte nas gerações, na minha geração, até nas gerações de baixo ou nas gerações acima da minha, por mais que isso seja verdade, gente, o futebol muda, o tempo passa, entendeu? E aí daqui a pouco, mais uns 5 anos de jejum, mais uns 5 anos de mediocridade, a gente vai cair no esquecimento. A gente vira o Leeds, a gente vira
o Nottingham Forest, a gente vira o Aston Villa, o que era o Aston Villa em 2010. A gente vira time de modo carreira. Eu não quero isso. Entendeu? Então, legal, maneiro, não sei o quê, mas, cara, futebol é cíclico, futebol muda e muda rápido. Então o Chelsea não pode se dar o luxo de ficar em aposta. O Chelsea precisa de certeza, o Chelsea precisa de resultados. Legal, o Xabi Alonso é um cara que pode trazer esses resultados, é o melhor técnico que o Chelsea nomeou em 4 anos. Legal. Ele tá, aparentemente, sendo apoiado nesse primeiro momento, pelo menos. Mas o Chelsea precisa de jogadores que movam a agulha. É isso, é simples. A gente perdeu o melhor lateral esquerdo da Premier League. Quem que vai pro lugar dele? Um lateral direito que vocês contrataram da Atalanta? É isso que vocês querem me vender? Um garoto de 19 anos que veio do Ajax, uma temporada no Ajax? É isso? É o Barco, um cara que não deu certo no Brighton, que não deu certo no Sevilha, mas fez um ano decente na França, e aí a gente tem que acreditar que o Barco vai ser o substituto não só do Cucurella, mas do Enzo Fernandes, que provavelmente vai sair também, muito provavelmente vai sair. É isso? Para mim não é bom o suficiente. Mas, enfim, para fechar o vídeo, o Reece James está machucado. De novo, né? O Fabrício Romano, segundo ele vai perder 2 jogos da Inglaterra. A Inglaterra joga amanhã contra quem? Eu me esqueci o grupo da Inglaterra. Jogou contra Gana e Croácia. Aí falta... Nossa, me deu um branco, cara. Me deu um branco total. Deixa eu pesquisar aqui. Deixa eu pesquisar. Inglaterra... Copa do Mundo. Vamos lá. Panamá. Isso. O Reece James está fora contra o Panamá e está fora dos 16 avos de final, que, ao que tudo indica, vai ser contra Senegal, se não me engano. Né? A Inglaterra confirmando a liderança seria contra Senegal. E aí, vamos ver, né? Vamos ver. É isso, gente. É isso. Vídeo no padrão aqui, na nossa faixa de tempo, que vocês já estão acostumados. Mas é isso. Quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários sobre o Lacroix, sobre o Ramon, sobre o Chalobah, Reece James, o escudo, se vocês gostaram desse escudo novo. Enfim, quero saber de vocês aqui nos comentários. Peço também pelo seu like, pelo seu compartilhamento e pela sua inscrição aqui no Ilha do Chelsea. Então é isso. Até amanhã com mais um vídeo. Um abraço e tchau.